Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta quinta-feira, nós temos a presença do vereador pela cidade de Santos, Ademir Pestana, gentilmente vindo ao programa. Ademir, boa tarde, obrigado pela participação. A Câmara de Santos voltou antes do Carnaval, né? Ou voltou agora? Ela voltou antes do Carnaval, mas e com o evento do Carnaval ela não teve sessão na segunda-feira. Ok. E hoje nós temos a sessão ordinária normalmente. E cumprimentar aí as pessoas que assistem a TV Com, dizer para você que é muito bom estar aqui de volta na TV Com, no programa Ação e Reação, com conhecimento, acho que de todos os moradores da cidade. É isso, Augusto. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, viu, Ademir? Ademir, sem dúvida nenhuma, há uma atenção especial, né, na questão da manutenção da cidade. De uma maneira geral, as pessoas têm me cobrado muito, e a Baixada Santista vem sofrendo, principalmente a cidade de Santos, São Vicente, vem sofrendo... Eu não sei se uma falta de atenção de alguns munícipes, se o poder público também está pecando. São Vicente, a gente sabe dos problemas do lixo nas ruas, mas em Santos, uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei se no verão aumenta o número de moradores, veranistas, enfim, e aumenta o volume de lixo, né? E se chegou o momento, até teve o Edmur Mesquita recentemente no programa aqui, e se discutir uma destinação mais adequada dos resíduos. A Baixada Santista, ela tem um aterro que está prestes a acabar, foi renovado aí mais 4, 5 anos. Está prestes, já está esgotado. Já está esgotado. Né? Você tem Mauá, que acaba... É um absurdo os caminhões e caminhões que vão para Mauá, que atendem outros municípios, e não há uma discussão própria desse assunto, e o lixo aumentando, Augusto, eu também tenho acompanhado isso nas redes sociais, né? A gente, até como vereador, é muito cobrado sobre isso, né? Mas eu penso, viu, Augusto, que você citou aí São Vicente, que tem outras dificuldades, e Santos vamos dizer assim, a capital dessa região. Ela tem que ter um posicionamento sempre um pouco diferenciado das demais cidades. É, né? Verdade. Mas o que falta através do próprio Condesb, né, resolver esses tipos de problemas ou mostrar para a população o que se vai fazer. Né? Eu mesmo tenho lido muito e tenho algum conhecimento sobre esse... A gente chama até de reator de queima de lixo, né? Porque chama de reator porque ele funciona igual um cigarro. Se você vai alimentando com lixo, ele não apaga nunca, ele fica queimando, né? E essa queima do lixo, ela é altamente positiva porque ela não polui, né? E ainda gera energia para a cidade, né? Você consegue com um reator desse, que custa na ordem de 60 milhões de reais. Um reator desse? Para Santos, para você ter uma ideia, nós precisaríamos de 2, né? Para queimar. Eu não sei qual a tonelagem hoje, mas na época que eu fiz o estudo, precisaria de 2. Então custaria hoje... Só para Santos? Só para Santos, 120 milhões, né, de reais. Além disso, ele gera outros derivados, como aquele cimento poçânico. Eu não sei se o termo poçânico, mas me parece que é isso, que você pode usar para fazer blocos, para fazer guias, sarjetas. Então, é um equipamento que nós já deveríamos ter, né? Mas o Edmur esteve aqui e falou que na AGEM, quando ele estava à frente da AGEM, isso tinha sido discutido, tem projeto, mas empaca nos municípios, né? E aí a cobrança que eu faço é, cada vez mais a gente percebe que nós somos uma região metropolitana só no papel. Mas não tem dúvida disso, Augusto. Inclusive na saúde, né? Na saúde centro Santos é a referência na saúde, né? Os outros municípios estão avançando, você vê Praia Grande
com o Hospital Irmã Dulce, Santa Amaro, lá com o Urbano, com o Hospital Santa Amaro, enfim, Bertioga, agora com uma nova proposta da situação de fazer uma CTI, porque lá não existe, né? Eu ainda, essa semana que estive lá, eu fiz algumas críticas a esse projeto, que eu falei, não adianta você ter uma CTI aqui em Bertioga, mas se você não tem um tomógrafo, você não tem uma ressonância, você não tem ultrassom. Uma CTI precisa ter esses equipamentos para ter uma CTI. Não vai ser, aí eu falei, é melhor né? vocês fazerem uma semi-intensiva que possa segurar o paciente, aí, por exemplo, um infartado, que ele possa ser medicado, aí ele vai para a Rede Cross, né, que a Rede Cross é o SUS buscando vaga onde ela existir, né? E você consegue trazer mais qualidade de vida para esse paciente que está lá. Então, eu fiz essas colocações. Mas na saúde é a mesma coisa. Você, por exemplo, hoje você tem vou falar de acelerador linear, né? Tem um no Santa Amaro e um na Beneficência Portuguesa. Então, veio um para o Santa Amaro, está lá, tem um na Beneficência Portuguesa. O da Beneficência Portuguesa está ocioso, está aberto ao SUS e faz toda a região. Se você chega de manhã no hospital, você vai ver perua de Praia Grande, perua de outros municípios, tudo fazendo na instituição. Mas ele ficou ocioso, nós precisávamos ter, no mínimo, girando aí de 30 a 40 pacientes por dia, para ele ser viável, para ele ser Em 2008 não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Não é verdade? Não tinha nenhum, e aí se discutiu tanto isso, aí surgiram, até o próprio Guilherme Álvaro ia ter um. Eu acho que é um hospital público do Estado até que é positivo, mas eu estou falando isso porque a gente está falando do lixo. Eu falei desse queimador, que dos mais modernos se fala em reator de queima de lixo, né? Para que a gente precisa se unir, tanto para a saúde, para ter uma discussão ampla, quem é quem na saúde, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, como o paciente vai chegar num hospital de alta complexidade, como a Santa Casa e a própria Beneficência Portuguesa ou outros hospitais, como também do lixo, né? Eu acho que o lixo, a queima de lixo hoje seria a opção correta, né, para a região metropolitana da Baixada Santista, né? Nós deveríamos ter esses equipamentos em algum lugar e todos se dirigiam para lá, numa discussão ampla para se tornar mais barato essa queima, enfim, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor em todo esse sentido, ambiental, reaproveitamento desse lixo, e não poluir, não precisaríamos de aterro sanitário, poderíamos inclusive com esses reatores, viu, Augusto? Começar a retirar esse lixo que está lá, nesse, por exemplo, Sítio das Neves, e tentar começar a levar para a queima. É verdade. Para colocar aquela área novamente na sua condição natural. Com o tempo isso aconteceria. Mas projetos tem lá na AGEM, mas o que eu sinto dificuldade é que eles não avançam. Jorge Tadeu, boa tarde, obrigado pela participação. O médico Jorge Tadeu. O Ademir, no início do programa, eu estava comentando com o Ademir, que esses últimos dias aqui no programa, muitos convidados têm conversado a respeito do problema do lixo, que é um problema metropolitano, mas que não se dá a devida atenção. O Ademir já entrou numa área específica, que é a questão da saúde, e que também não é, apesar de ser um problema metropolitano, cada cidade tem as suas especialidades, não é? Agora, eu lembro do pai do Douglas, escoteiro lá do Guarujá, um carnavalesco fantástico que teve um infarto, e essa Rede Cross arrumaram para ele uma vaga no Irmã Dulce, na Praia Grande, foi num período de temporada. O cara morreu, o pai do Douglas morreu, porque ele levou quase 4 horas, de 4 a 5 horas, para sair lá do Guarujá e até o Irmã Dulce na Praia Grande, em razão da dificuldade de movimentação entre as cidades na temporada. Então nós também temos que avaliar isso, porque o cara lá da Central de Vagas, às vezes não tem uma noção, ele vê lá o trajeto, é 7 quilômetros, mas ele não sabe a dificuldade de transitar na região na época de temporada. Boa tarde, obrigado pela participação, Jorge. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Ademir. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Eu acho que, do ponto de vista de planejamento estratégico, e isso se aplica tanto para a saúde quanto para o lixo ou para qualquer outro tópico,
pelo menos na minha humilde opinião, está claro que os níveis hierárquicos de governança que existem provavelmente são poucos, né? Então hoje a gente tem a União, a gente tem o Estado, a gente tem o país, o Estado, o município. E tem a capital, que na verdade, do ponto de vista de planejamento, não muda nada, é só um termo social, né, sociológico. Para a gente poder discutir na complexidade que o Brasil virou, a gente tem que pensar em outro tipo de distribuição de governança. Então, o conceito de região metropolitana precisa ser legalizado, você precisa ter cidades que sejam hubs, você precisa mudar a estrutura de governança e não alinhar, por exemplo, uma cidade que tem 5 mil habitantes com uma cidade que tem 20 milhões. Não dá. Esse alinhamento, ele funcionou enquanto o Brasil não tinha um avanço tecnológico mínimo. Com o nível tecnológico que a gente teve, hoje a gente tem áreas, segmentos da indústria, do comércio e de diversos setores que estão nivelados com qualquer país desenvolvido do mundo, né? Mesmo na saúde, você tem, por exemplo, hospitais na cidade de São Paulo que têm resultados terapêuticos do nível de um hospital de primeiro mundo, né? E, ao mesmo tempo, você tem a 1 quilômetro desse hospital unidades de saúde que têm resultado terapêutico do nível da África, né? Então, essa heterogeneidade tem que ser discutida no ponto de vista de planejamento estratégico. Então, criar uma região metropolitana para, por exemplo, diluir o custo de investimento de um incinerador, de um reator de tratamento de lixo, ou então para distribuir o custeio da saúde, por exemplo, adianta ter, como o doutor Ademir colocou, adianta você ter uma tomografia, uma UTI em Bertioga sem ter uma tomografia? Mais do que isso, adianta ter uma tomografia e não ter uma equipe de neurocirurgia para um traumatismo craniano? Você fez um diagnóstico de hematoma, o sujeito num feriado vai demorar 8 horas para chegar no Guarujá, vai morrer igual. Então, discutir o Brasil de forma metropolizada, ou pelo menos naquele conceito de geografia lá, que é as mesorregiões, é fundamental. Fundamental. Porque o que nós estamos discutindo aqui entre Santos e a Baixada Santista é o que São Paulo tem com Caieiras, Poá, Itacoaquecetuba, é o que Campinas cidades, né? tem, Ribeirão Preto tem. Sorocaba. Então, precisa-se criar algum tipo de sistema legal que formaliza essa situação. As regiões metropolitanas, elas estão criadas num aspecto legal. Mas não orçamentário, né? Mas não orçamentário. E assim, as agências metropolitanas que foram criadas para essa discussão... Até na própria saúde, umas recebem a sua participação daquilo que arrecadam pelo número de população, menos que outras. Entendeu? Então isso precisaria também ser corrigido, né? Com relação ao que o doutor Jorge falou. Enfim, a gente precisa avançar muito nas nossas discussões, deixar os interesses políticos, partidários, eu acho que eles existem, né? Mas a gente tem que fazer uma discussão ampla para o país, senão o país volta a ficar para trás como está ficando. Eu acho que a discussão já existe, precisamos ter agora a coragem de realizar, tem que ter Mas coragem. É que nossos problemas são tão grandes, quando a gente pensa que está avançando, a corrupção aparece aí de uma forma aí estratosférica. É né? verdade. Você vê agora a preocupação da própria Petrobras, né? Com essas ações na Holanda e no próprio Estados Unidos. Se isso ocorrer e eles conseguirem sair vencedores disso, quem vai pagar é a própria população através de mais impostos, porque o país não vai ter como arcar com esse custo. Então, nós estamos falando aí da maior empresa de orgulho nosso, como os brasileiros, né? Chegar à situação que chegou. Então aí você fala devedora. Assim, será que a gente tem uma condição política dessas pessoas tratarem do futuro dessa nação? Então isso é que talvez não esteja correto. Talvez precisamos de mais conselho, uma discussão maior com as classes que representam mesmo esse país, né? Para que a gente tenha um caminho mais sério, mais correto, que possa ir atendendo de acordo com as nossas necessidades. Eu estava falando aqui do lixo, né? O lixo é uma coisa necessária que está aí, né? Nós estamos tratando do lixo já com um atraso aí de 20 anos, né? Nós já poderíamos estar na frente. A saúde, como o doutor falou, nós temos ali hospitais com resolução assim, que não perde para nenhum hospital do mundo, mas aí a metros de distância, você tem um hospital
né? Então, talvez uma contrapartida, né? Uma distribuição melhor, um entendimento E olha, melhor a crise sobre na isso, né? saúde, esse ano, ela vai ser agravada. Primeiro, você tem uma falta de recursos do governo federal, né? Eu já ouvi gente dizer que em setembro acaba o dinheiro da saúde no governo federal. O orçamento só dá até setembro. Um outro aspecto é a diminuição, a evasão dos planos de saúde. E esse cara, ele vai para a rede pública, então vai aumentar a demanda da rede pública. Mas já houve um atraso do SUS, né? Agora em fevereiro é que ele está acertando que ele deixou de pagar do ano passado. De dezembro e janeiro. Sem ele está dúvida. completando. É que Santos completou essa diferença que o governo federal não mandou. Mas isso já traz já está o caos na saúde. Já é muito difícil, né? Os custos, tabela SUS. Vocês aí recebem de 12 repasse anos. do governo federal? Não, nós não recebemos nada. Nós só recebemos aquilo que a gente atende. Do que atende. Do que atende, só isso. Não temos qualquer subvenção. Esses repasses estão em dia? Estão em dia. Mas é só alta complexidade, Ademir? Tem alta complexidade, tem o leito, que nós participamos da RUE, né? Da RUE, então né? temos aí dos 105 leitos, 63 são pela RUE, que eu acho que isso é uma coisa inteligente que ajuda um pouquinho o hospital. Isso até devo ao Marcos Calvo aí, que eu o considero aí um mestre na saúde, ele tem qualificação até para ser Ele vai para o ministro PSDB, o Ademir? Não sei, o Marcos Calvo? eu não Você sei. convidou ele para o PSDB? Olha, eu não convidei, porque nunca conversamos sobre Quem isso. ficou Quando eu vou de- lá, viu, doutor, a gente fala sobre Quem ficou de líder recurso, do governo, de atendimento, Ademir, das né? nossas dificuldades, das dificuldades da saúde pública Quem também. ficou de líder do governo na Câmara? O líder do governo é o Sadal. O líder de bancada sou eu. Ah, você é o líder do PSDB. Líder do PSDB de bancada. Sou eu, líder do Mas PSDB. é a mesma coisa, vai defender o prefeito. Defender o prefeito. Não é? Claro. O governo, o Mas líder defende o governo e Mas o não é- líder de bancada também. Mas não é, Mas não é, desculpa, mas não é PSDB difícil defender o prefeito. diz que Esse prefeito faz muita Diz que obra. o trator do PSDB tá forte, Ademir. O trator? Do PSDB tá forte. Depende das coligações, né? A gente vai depender muito, né? Se a gente saísse assim... Mas mesmo na Câmara, são 7 vereadores ou 6? 8. Já 8? 8. Ixi. 8. Esse é o PSDB. Não, mas se vir coligação, Atropelou, a hein? possibilidade de manter os 7 ou 8 cai muito. Talvez a gente caia para 4 ou 5 no máximo. Entendeu? Diminui um pouco. Mas também os outros partidos, né, que talvez façam a coligação, também fazem parte do apoio ao próprio governo, né? Mas também, viu, Augusto, você fez uma pergunta aí capciosa, mas é confortável defender o Paulo. Quando é bom prefeito, fica mais fácil para a gente defender. Eu gosto dele. Paulo está fazendo uma mudança na saúde. Ele precisa melhorar a assessoria dele. Outro dia, não sei quem foi o convidado que veio aqui, o Cirino criticou, Cirino teve aqui e criticou, e eu não vou lembrar agora quem foi o outro convidado. O Kaká também disse que em alguns momentos a assessoria peca, mas o Cirino que foi o primeiro sindicato do Porto, e o primeiro sindicato a aderir à campanha do Paulo Alexandre foi o Cirino. Quando houve, todo mundo correu para o Aquino, né? E o Cirino reclamou aqui dos Golden Boys. Sabe quem são os Golden Boys? Os meninos, né? Os meninos. Diz que o Cirino reclamou aqui dos Golden Boys, falou que estava sendo maltratado. O Paulo não sabe disso, né? Porque se o Paulo souber, puxa a orelha da garotada lá. Mas precisa tratar com mais carinho alguns segmentos da sociedade, viu? Mas esses Golden Boys. Dá uma puxada de orelha lá aí, no... que nem hoje à tarde eu vou estar com o Fábio Ferraz, eu reputo como um rapaz muito experiente na sua área, na área administrativa. Eu, toda vez que levo lá professores... Ele atende bem. Próprias pessoas da comunidade que precisam de um atendimento, ele atende prontamente, com dados, com números, né? com verdades, né? Sem, vamos dizer assim, enrolar, como se diz popularmente, porque aí ele também, se for para enrolar, também não vou, né? Não vou perder tempo lá. Então, atende muito bem, o próprio Tiago. Eu até quero daqui a pouco voltar com você, porque eu acho que o Paulo vai dar um aumento, acho que fechou em 11%, né? 11%. É um número bastante significativo. Mas, Jorge, quando o Ademir coloca, né, essa dificuldade do governo federal nos repasses, está impondo em dia agora os valores, eu tive essa informação que a verba do governo federal para a saúde termina em setembro. Eu fiquei pensando,
É grave, né? Muito grave, né? Esse descompasso da administração. Contando com o CPMF, né, para completar essa diferença. Eu não sei se ela consegue aprovar o CPMF. Como é que você vê essa... Não sei nem o que responder. Se a gente considerar um país que vai ficar praticamente 30% do seu ano descoberto num segmento essencial para a população e num país em que pelo menos 50% da população depende única e exclusivamente do sistema público de saúde, isso é grave. É muito grave. Com um detalhe que nós estamos tendo uma evasão significativa, as pessoas não estão conseguindo pagar plano de saúde, então houve uma diminuição, esse pessoal está indo para a rede pública, cada vez mais houve uma judicialização do sistema, né? As Sim. pessoas estão buscando a justiça para ter seus direitos garantidos. E é muito grave porque você não vai conseguir fazer com que 100% dos doentes fiquem doentes até setembro. É verdade. Vai ter gente que vai ficar doente em outubro, novembro e dezembro, porque ficar doente não é de governança individual, né? Não dá para controlar. E, a Dilma gostaria de controlar, mas ela não consegue. Então, assim, eu acho que alguma coisa no que diz respeito a planejamento, e assim, fica a minha crítica como um observador, né? Falta muito se pensar em legado, né? A política brasileira como um todo, eu estou falando pela média, não individualizando nada, porque não é meu papel isso, mas a gente não pensa em legado, a gente pensa em resultados imediatos. Então a gente inaugura uma maquete de algo que não tem nem licitação. Isso aí é não pensar em legado, quando na verdade esse político deveria pensar que depois que ele morrer alguém vai falar, caramba, aquela ponte lá foi ele que fez, né? Provavelmente citando um político exemplar, o Abraham Lincoln, ele não tinha uma aprovação gigantesca, nem mesmo no Congresso, quando ele era presidente. E ele é lembrado como o maior presidente. Será que o que ele fez, ele pensou no resultado imediato ou no legado que ele deixaria? Então, para se ter um bom planejamento de uma agência metropolitana, para se ter resultados, você precisa sair do curto prazo e pensar no longo prazo. E aí é transformar o seu resultado pessoal, político ou qualquer outra coisa, transformá-lo em algo de efeito imediato para um efeito como legado. Isso aí, no sistema privado, é muito claro. Muito do que eu faço ao administrar a empresa em que eu trabalho são coisas que não vão servir para mim, que vão servir para um próximo, eu acho né? que Então, pensar em legado é fundamental. E essa questão do orçamento... O legado está ligado ao planejamento, sim, né? Você e essa vai questão planejar... do orçamento terminar em setembro é uma demonstração clara desse curto prazo. Deveríamos estar em setembro uma nova resposta, sei lá, uma liberdade maior dos municípios trabalhar com dinheiro público, quem sabe um outro caminho, a municipalização do país. A municipalização de uma maneira geral, né? Para o prefeito cuidar da sua polícia, dúvida. da sua educação, para não ter essa discussão, não, o governo do estado não mandou, o governo federal não mandou, não, nós queremos cobrar, como ocorre lá nos Estados Unidos, né? A gente cobra do delegado e do xerife, né? É assim que funciona naqueles condatos, né? Então a gente teria uma resposta melhor, se é um bom prefeito ou se não é. Municipal é muito melhor. Porque às vezes você consegue eleger um prefeito capaz, uma pessoa com uma boa vontade e uma necessidade política de trabalhar para as pessoas, mas ele pega um momento muito ruim economicamente do país e ele não consegue transformar aquilo numa preferência popular para que eles possam dar continuidade àquele trabalho. As pessoas querem as coisas mais imediatas. E o que está acontecendo no país, eu acho um retrocesso assim assustador. Eu acho que, como dizia no carnaval, né, um carnaval que está levando o país, no momento que está levando o país para um abismo, sei lá, eu fico muito preocupado. E no outro assunto que você falou também, da invasão das pessoas que vêm aqui para a cidade, viu, Augusto? Outro dia, não, faz uns 15 dias, o Félix Ballerini, que é o provedor lá de Santa Casa, me convidou para almoçar com ele. Falou, vamos almoçar, talvez seja o último almoço que a gente vai ter junto como provedor, né? Mas eu estou aqui. Aí eu desci com ele, Augusto, e passei ali pelo serviço de trauma, né? Porque na frente é o serviço de trauma do Plano da Santa Casa
E aqui é o SUS. Naquela passada do SUS, eu recebi 3 chamados de amigos, né? Ô Ademir, os 3 não eram do município, eram de fora, entendeu? Aí, se você for verificar, talvez o endereço seja de Santos, para poder estar sendo atendido aqui. Hoje, então, isso 70% do atendimento, 65% a 70% do atendimento da Santa Casa é para munícipes de fora de Santos. Então isso ficou constatado. Eu não acho ruim isso. Não, acho também não, ruim. também Eu não. acho o problema é, se você for levantar, a Prefeitura de Praia Grande, eu posso estar enganado, o Jorge Tadeu conhece muito melhor do assunto, o Ademir também, mas a Prefeitura da Praia Grande, que eu saiba, não manda ajuda nenhuma para... Então, Augusto, o que é ruim não é o fato em si do atendimento. O ruim é a solução que estão pensando. Por quê? Ao invés de se pensar em criar uma estrutura de custeio e de orçamento que priorize aonde o atendimento. Não, vamos construir hospital em cada cidade. É um absurdo. Aí vem a ociosidade. Por verdade. exemplo, Itanhaém, uma cidade desenvolvida, mas com uma população muito variável por conta de feriados. Qual vai ser o nível de ociosidade de um hospital terciário naquela região? Sem dúvida. Nos meses fora da Entendeu? temporada é muito grande. Né? Então, será que não se deve criar uma... Não precisa ir muito longe. Ia construir o hospital, e o meu amigo Arthur Chioro, que defendeu essa ideia da construção de um hospital regional em São Vicente. Quarentenário por ali, né? Na área continental. Depois queriam usar o centro de convenções, inclusive o Billy sucateou o centro de convenções, que se gastou 30 milhões no centro de convenções. Quer dizer, quando você fala gastou 30 milhões, parece que não 30 milhões, né? É um valor, não é nada, mas é muito dinheiro. Ontem eu ouvi 13 milhões nos muros da Imigrantes. Não é? É muito dinheiro. É dinheiro para dar com pau. E eu fico pensando que... nós já discutimos isso uma vez, eu disse para você, a minha opinião particular, pelo amor de Deus, eu não gastaria o dinheiro que está sendo gasto no Hospital dos Estivadores, eu não gastaria. Eu iria na Benê, iria na Santa Casa, iria em outros lugares e contrataria vagas, porque a estrutura já existe. E os hospitais têm uma dificuldade. Mas herdaram, o Papa deixou esse projeto e o Paulo está... Mas eu fico pensando, será que vai ter 7, 8 milhões disponíveis por mês para... Custeio do hospital? No orçamento não consta essa verba para esse hospital. O próprio prefeito fala que precisa de dinheiro do Estado e do governo federal para manter esse hospital no padrão que ele quer colocar para a saúde pública. Então, eu acho, na minha opinião, já em 2002, quando fui vereador pela primeira vez, eu já tenho um trabalho entregue para todas as lideranças em Brasília, mostrando que aquilo lá era um hospital que já era do INSS, né? Porque por não recolhimento de impostos, né? Foi a leilão e ficou para o INSS transformar aquele hospital num hospital federal. Seria um hospital federal para atender a região. Que nós não temos. Né? Então, em vez de vir para Santa Casa, alguns pacientes para beneficência, poderiam ir para esse hospital com novos empregos, com mais verba para a saúde, né? Isso da saúde também, viu, Augusto? É mais ou menos assim, igual o efetivo de policial na cidade, né? Isso é medido pela frequência de furto, roubo, ocorrências, enfim, furto de automóvel, de residências e tal, né? E então, eu esqueci o termo correto, o contingente, né, de policiais é medido por isso. E muitas pessoas, a gente até aproveitar o programa para dizer que quando a pessoa tiver qualquer ocorrência, tem que fazer o boletim. Tem que fazer, porque isso vai trazer mais policiais para cá, né? É a mesma coisa na saúde. Quando as pessoas vêm de outros municípios para cá, é ruim que sobrecarrega alguns hospitais, mas ao mesmo tempo esses dados vão para o governo federal, que acaba repassando para Santos uma verba maior, que poderia também ter ficado para os municípios, apesar que verba do SUS é sempre complicada, né? Ela é sempre menor. Por maior que seja, ela vai ser sempre menor, porque ela nunca paga o custo, né? Então é mais ou menos essa a ideia, de uma forma mais simplista de falar, talvez para as pessoas tenham um entendimento. Já está à vontade, o programa é seu, Augusto. Vamos pagar o condomínio. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, grande Fábio Garibe, 32288000. O Fábio Garibe está fazendo um regime de engorda, ele me encontrou ontem, fomos tomar um café, ele comeu 3 sanduíches de mortadela, 1 pão de queijo, 2 sucos, é verdade isso, eu só olhei, porque eu sou gordinho, mas eu sou comedido. Você também comeu? Não, fiquei olhando. Ah. Não, eu fiquei olhando. Mas não é aquela Cerati lá que tem lá no mercado municipal em São Paulo? Não, nós fomos ali no posto Portal, ele pediu... Eu fiquei impressionado, o cara magro, mas isso é uma coisa interessante. Eu, como sou um gordo assumido, desde que eu era
jovem, eu sempre fui gordo, então não tenho problema nenhum. Eu não acho que você é gordo, né, Augusto? Eu sou doutor pré-obeso, aí, né? Como é que é, Jorge Tadeu? Quando o cara tá na curva do S já, é pré-obeso, não é isso? Mas o cara, quando o organismo do cara é para ser magro, não adianta, né? O cara é magro. Não é interessante isso? É impressionante. É impressionante. Uma questão de metabolismo. Não é? Agora, em contrapartida, eu sou um gordinho que nem o Jô Soares. O Jô Soares não diz que os exames dele dão tudo zerado e tal. Eu faço check-up, eu não tenho problema de gordura. Eu fiz recentemente um exame no coração, que o médico disse que o meu coração... Eu tinha cálcio, meu nível de cálcio, que é o empedramento, lá era 0. Olha que beleza, né? Não é legal isso? Quer dizer, cada organismo é um organismo. Aí Mas o você Fábio Garibe é a draga humana. Acompanhar o seu colega, comeu 3 sanduíches e você ficou ali, não, acompanhou, eu fiquei firme ali olhando o cara comer. Mas olha, mandar um abraço especial ao Fábio Garibe e também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do Dauni Santa, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Deixa eu mandar aqui o Brito de São Vicente. O Brito de São Vicente, boa tarde, Augusto e convidados. Por que é tão difícil resolver os problemas da cidade? Tem uma casa na Zona Noroeste, até para tapar os buracos da rua e a limpeza dos bueiros é uma coisa difícil. Abraços. Brito de São Vicente está reclamando das casas na Zona Noroeste, Ademir. Então, ele mora em São Vicente? Não, ele é de São Vicente, mas ele mora... Tem uma casa na Zona Noroeste. Ele tem uma diz casa. que tá a limpeza dos bueiros... Não é... Eu não sei se... Eu até acho que ele tem alguma razão. Eu acho que precisa rever mesmo. Eu mesmo já apresentei algum requerimento pedindo uma limpeza mais constante dos bueiros, principalmente na Zona Noroeste, que é um lugar que tem uma tendência com as chuvas mais fortes de enchentes, né? Então, eu acho que ele tem razão, sim. É bom se ele pudesse até mandar a cópia desse e-mail aí para o meu gabinete para reforçar esse pedido junto à secretaria correspondente, seria muito bom, Brito. Obrigado aí por Olha, tem um telespectador aqui que está mandando um e-mail, diz que ele assistiu o programa uma mensagem, ele assistiu o programa, mas diz que o Carlos Pinto não entende nada de carnaval. O ex-secretário de Cultura estava aqui no programa e tem um outro telespectador... É difícil o Carlos Pinto não entender não, do carnaval. Entende. Vai ver o telespectador, vai ver que não gosta do Carlos Pinto. Vai ver aquele torcedor, né, que você vê quietinho, mas torce muito, né? Não é aquele eufórico, mas consegue ter muito conhecimento. Não, lógico que tem, imagina. E tem uma telespectadora aqui brava. Ele diz assim, olha, bom dia a vocês da mesa, eu fiz uma consulta no Hospital da Zona Noroeste no mês de junho de 2015, onde me informaram que a máquina da oftalmologia estava quebrada. Depois de 6 meses recebi a ligação para fazer um exame, que eu já nem lembrava. Enquanto isto, mandaram dinheiro público para o carnaval. Ela não se preocupou, o Hospital do Estudador, isso é uma vergonha, porque não se preocupou com o Hospital dos Estivadores. Não, o prefeito está preocupado, está pondo dinheiro lá no Hospital dos Estivadores. E a oftalmologia do Hospital da Zona Noroeste ficou quebrada, mas chamaram a moça para fazer o exame e ela ficou brava, Ademir. Então, eu acho que isso que ela cita aí, dinheiro do carnaval, se for os 15 milhões que foi para Grande Rio, foi uma empresa que mandou, não é dinheiro público. Agora, com relação a nossas escolas, ela tem uma verba dentro da própria secretaria, que está aí nos balanços, enfim, é uma verba que é liberada dentro do orçamento municipal, né, que é transparente, está aí nos sites da prefeitura. Mas toda a reclamação e toda tem a ouvidoria, pontuais como ela, é sempre bem-vindos, porque a gente entende que essas pessoas estão criticando, às vezes precisa um pouquinho mais de informação, mas é importante, a gente prefere mais receber uma crítica, mesmo que às vezes ela não seja justa, vamos dizer assim, que nos leva à reflexão, do que as pessoas também não se manifestarem. Posso fazer uma pergunta? Esse investimento que se faz, por exemplo, num evento como o Carnaval, um apoio a uma escola de samba, ele tem alguma cobertura de substituição tributária? Ele pode... Então, por exemplo, uma empresa investe um valor numa escola de samba, ele tem alguma relação com aquelas leis
de substituição tributária, ou seja, eles podem receber uma parte desse investimento no apoio cultural, ao carnaval, como tributo? Não tem? Eu acho que tem um limite para isso, né? Mas nesses valores, eu acho que não há isenção. É apoio puro mesmo. É apoio puro mesmo. Não, por esse vontade, do carnaval né? não. Esse do carnaval foi um projeto de isenção fiscal. Foi um projeto Lei Rouanet, foi Sim, mas ela, a apresentado. Rouanet, mas ela é limitada. É limitada por empresa. Você Agora, não pode. sei que a empresa ele lá vai pagar sim. 100 milhões de imposto de renda, aí talvez até os 15 milhões que ela. Legal. ela Até a fez, própria pode ser, né? compra do camarote, porque o projeto da isenção fiscal é um projeto. Então, carnaval no Rio de Janeiro. Hoje, muito do carnaval do Rio de Janeiro é isenção fiscal. É Lei Rouanet. Isso vai mudar, porque o Tribunal de Contas deu uma nova normativa semana passada e ele está negando a projetos que têm um apelo comercial de sustentabilidade, não vão mais poder ter apoio da Lei Rouanet, não vão poder mais ter o projeto aprovado na Lei Rouanet. O Tribunal de Contas, eu já te digo já, acho que foi na sexta-feira. Não, isso aqui é da Márcia Rosa, minha amiga Márcia Rosa. Eu até vou pedir um favor, a Márcia Rosa entrou com uma ação contra a minha pessoa e perdeu, em segunda instância. E o meu advogado está cobrando dela os honorários, sucumbências, né? Não consegue receber dela. Márcia, paga o Daniel Cury, senão eu vou ter que pagar o Daniel. Pelo amor de Deus, Márcia Rosa. Ela pôs um carro lá que já está mais penhorado que... Pelo amor de Deus, Márcia, paga o meu amigo Daniel Cury, que ele me enche todo dia o saco. Mas o Tribunal de Contas da União, está aqui, ó, Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União decidiu impedir o mecanismo de beneficiamento de eventos que apresentem forte potencial lucrativo e com capacidade de atrair investimentos privados. Então, a partir do dia 5 de fevereiro, a Lei Rouanet, ela só pode, que é a essência mesmo, né? Tradições, enfim, eventos que... Mas, pô, Rock in Rio não pode mais. O Rock in Rio, para você ter uma ideia, eles captaram quase 7 milhões de reais em isenção fiscal. O Rock in Rio, que tem um apelo, e essa verba toda foi dada pelo Correio. Então, houve essa decisão, partiu dessa ação do Rock in Rio, mas se estende a todos os projetos que têm um potencial, um forte potencial lucrativo e com capacidade de atrair investimentos privados. Eu tenho aqui uma outra notícia, eu queria aproveitar que nós estamos falando aqui, deixa eu só achar aqui a notícia. Essa do Tribunal de Contas, ela joga um banho de água fria, porque muita gente estava se utilizando. Wesley Safadão, Lei Rouanet. Anitta, Lei Rouanet. Aí perde a característica do negócio, não é verdade? O cara vai fazer um baita de um show que esgota os ingressos. Olha, o Diário do Litoral publicou hoje uma matéria que a Unicamp está testando um reator. Não, perdão, um teste rápido que detecta o vírus da Zika, né? Em até 5 horas. Eu estou dizendo isso porque Ribeirão Preto está com surto de chikungunya e Zika vírus, né? E dengue também. E dengue também. A Baixada Santista me parece que está sob controle. Está calmo por enquanto. Está calmo, não é? E o maior problema é que esse exame levava acho que 15 dias, não é isso? Mas o pico na Baixada Santista normalmente é no segundo março, trimestre. Né? Março, abril, trimestre. né? Abril, né? Você acha que está correndo até o risco de muitos países não participarem das Olimpíadas. Aliás, há o risco do cancelamento. Estão colocando como o Brasil, né, o grande precursor dessa alastramento aí mundial do Zika vírus e da chikungunya. Inclusive a possibilidade de cancelamento. Eu fico triste pelo meu amigo Paulo Bonavides, que conseguiu uma vaguinha para ser voluntário na Olimpíadas. Existe até essa possibilidade. Esse exame de 5 horas ajuda
Na verdade, ajuda no diagnóstico. O Zika vírus é uma doença viral, até de quadro clínico não muito exuberante. Então, vai se fazer o diagnóstico e vai para a estatística. Na verdade, eu acho que do ponto de vista da Olimpíada vai até contra, porque vai aumentar a notificação da doença. Porque assim, Augusto, o sujeito chega com dor no corpo, febre, mal-estar e náuseas, escolha a virose que você quer notificar. O hemograma um pouco alterado, você pode chamar de dengue, pode chamar de chikungunya, pode chamar de zika vírus, o quadro clínico de gripe, né? Então, o que aumenta ou diminui a notificação é o exame direto. Então, é o teste rápido da dengue, é esse teste rápido, ou seja, você vai ter um aumento da precisão diagnóstica. E o aumento da precisão diagnóstica dá um panorama mais real e claro da doença no nosso país. Ou seja, esse teste rápido da Unicamp ele pode ratificar o cancelamento da Olimpíada. E pelo que eu sei, o Comitê Olímpico Internacional já tem até plano B, né? Eles têm um plano de mudar a data para 1 ou 2 meses depois e fazer numa cidade americana, né? É inglesa também, acho que eu TV. Estão em uma cidade inglesa, porque a estrutura da Inglaterra... Olha, eu vou te falar, quando anunciaram a Copa do Mundo, há anos atrás... Tem 2 estádios aí já abandonados. Já abandonados. Nós falávamos disso todo dia. Olha, essa crise que nós estamos vivendo também é oriunda do dinheiro que se foi gasto de forma descabida, que não trouxe que ainda efetivamente... Porque que não foram... Foi tudo por emergencial. Eu acho que trouxe um resultado numa semifinal que ninguém vai esquecer. 7-1, né? Isso foi legal. Uma marca, né, mano? Agora, e a Olimpíada é a mesma coisa. Eu tive recentemente com um amigo que esteve no Rio de Janeiro e me relatou lá algumas obras das Olimpíadas são criminosas, né? E esse desespero em ter que atender às metas. Eu acho que também no Brasil eles deixam também tudo para a última hora para não precisar licitar e fazer tudo atropelando, porque aí passa a ser talvez bom para todos, né? Então isso também... Mas existe você já tinha escutado o plano B? Não tinha escutado. Eu vi cancelamento. Eu vi o plano B para a Inglaterra. E agora surge aí o doutor Eles chegaram em 2014, no auge aí dos problemas da Copa do Mundo, em conversar com Chicago, que era a cidade que mais estava concorrendo pesado, né? Porque tinha Tóquio, mas Tóquio já está programada para outra, né? Eu tive a oportunidade de, em 2013 ir para o Japão. É impressionante o quanto o planejamento deles para a Olimpíada, que vai ser em 2020, já está absolutamente estabelecido. Né? Mas você sabe, na hora que você estava falando de legado, eu ia falar uma coisa para você interessante. O cara que era dono daquela WhatsApp, ele vendeu a WhatsApp, pegou uma grana e foi morar, tirou um ano sabático, foi morar em Orlando. E começou a levar o filho dele todo dia para a escolinha. E aí ele viu um potencial de negócio ali e tal, primeiro com uma escola. Resumindo, ele montou o Orlando City, que o Kaká foi jogar lá, ainda está jogando, enfim. Que os números de público já superam médias do Brasil. Aí ele resolveu fazer um estádio, porque para entrar na liga tinha que ter um estádio, o estádio era municipal, precisava ter um estádio particular. Eu estava lendo como é que ele fez para construir um estádio nos Estados Unidos. É uma comissão de poucas pessoas, 3, 4 pessoas da cidade, que planejam a cidade. Aí ele chegou com o projeto e falou, olha, eu queria construir um estádio. Os caras analisaram, localização, momento, quanto vai pôr de dinheiro, como é que vai ser, impacto, não sei o que lá. Tudo. Impacto, autorizaram, ele construiu lá o estádio. Não foi uma coisa rápida, em 30 dias ele tinha esse projeto estabelecido. Por um detalhe, porque já constava num plano de estudo da cidade para daqui a 50 anos um espaço dentro de uma região que iria comportar um estádio e quando aparecesse alguém já estaria planejado isso. Então, quando a gente fala aqui de legado, é que o Brasil tinha aquele negócio, eu me lembro, a Márcia Rosa assumiu o governo, pintou as escolas de não sei que cor.
O Billy assumiu o governo, pintou as escolas de lilás. Era de uma cor, mandou pintar. Nós aqui todos somos do tempo do ônibus municipal da CSTC, que cada gestão mudava de cor. Você lembra disso? Foi azul e branco, bege com vermelho. Não é? Os municípios, isso não é. Eu estou falando da Márcia Rosa porque ela foi condenada, o Billy foi obrigado a pintar de novo. Estou dando esses dois exemplos. Mas, de uma maneira geral, a gente não tem esse planejamento no Brasil. Cada administrador que assume muda até... Olha, eu vou contar uma que eu ouvi aqui. Eu não vou dizer nomes para não... O cara me disse que quando ele assumiu uma secretaria, quando ele assumiu a secretaria, disse que tinha um monte de bananeira plantada nessa secretaria, numa área da secretaria. Quem assumiu mandou tirar as bananeiras, porque diz que as bananeiras tinham um trabalho de macumba em cada bananeira, que o antecessor tinha deixado. Então mandou arrancar as bananeiras. Então eu fico pensando, essas ações de governo para governo são muito ruins. O Brasil nós tínhamos que mudar a legislação, o gestor público, ele pode ser o cara que pensa politicamente, mas a cidade, ela tem que ser pensada há 50 anos, Ademir. Não tem dúvida, né? Como você falou aí. Você conhece essa da bananeira também? Tem gestor também, né? público que quer dar uma banana para as pessoas, né? E tem outros que não querem, né? Eu não sei verdade. Quem é. Eu não sei. Mas, infelizmente, é isso mesmo. Falta esse planejamento, essa continuidade. Santos tem alcançado aí alguns índices aí, como melhor cidade de qualidade de vida e tal, porque tem seguido mais ou menos os governos anteriores, desde a época do Beto Mansur, depois segue a mesma linha de pensamento. Mais ou menos a linha. Então, a cidade começa a se expandir. Eu acho que em alguns setores ainda deveria melhorar bastante, ter repensar, né? Porque a gente pode repensar em tudo dentro de um planejamento. Se for melhor, com certeza as pessoas vão querer o que é melhor, né? Eu sempre falo, nenhum prefeito está ali para ser desonesto, para ser desleal. Eu acho que isso não existe, né? Mas às vezes um envolvimento com algum outro interesse de se perpetuar no poder, alguma coisa assim, leva as pessoas a cometer alguns deslizes. E eu acho que de maneira complementar a isso, Ademir, falta profissionalismo. Né? Porque isso que acontece nessas mudanças de gestão é o que em gestão se chama de setup. Né? Eu pegar uma indústria que produz Gol, da Volkswagen, para eu transformar ela para produzir Polo, existe um cálculo para isso acontecer. Isso não é meramente observacional. Existe um cálculo, que é o setup. Então, quando você vai tirar as bananeiras, pintar, deveria haver um comprometimento com o custo desse setup. E o que acontece, isso infelizmente não é um privilégio do setor público. No privado acontece, nos times de futebol acontecem. São feitos movimentos nos extremos temporais, tanto no início de uma gestão para poder marcar, quanto no final de uma gestão para poder encerrar, que tem um custo agregado de setup, de execução daquilo ali muito alto. E que se houvesse esse trabalho um pouco mais linear, né? E você diminuiria bastante o impacto disso. Que é desde pintar a cor do ônibus, né? Hoje em dia não acontece mais, mas já aconteceu muito, até coisas muito maiores, né? E que, por exemplo, você limpar um passivo no final de uma gestão. Mas olha, né? a COSIP, um passivo tributário, por exemplo. Às vezes não traz voto, então prefere fazer coisas que as pessoas passam. Esse grande anúncio de demissões da Uzi Minas, eu tive a oportunidade, a Uzi Minas era gestora aqui na TV Com, e eu me recordo que o atual presidente da Uzi Minas era o presidente da FENCO, ligou aqui na TV dia. Era a FENCO, né? Não era a Uzi Minas. Eu falei uma bobagem. Era a FENCO e o presidente atual da Uzi Minas era o presidente da FENCO. Ele ligou um dia na TV e disse assim, olha, a FENCO nós vamos nos desfazer desse ativo. Eu até tive que explicar para ele que não era um ativo e tal, mas enfim, havia um projeto de... E ele me ligou com 6 meses de antecedência. Eu sempre digo aqui, Rummel, eu conheci uma pessoa simpaticíssima, ele não acordou uma segunda-feira e falou, vou mandar 4 mil caras embora. Não foi isso.
esse processo ele já vem há mais de 2 anos. A prefeita Márcia Rosa sabia, sim, que havia um processo de Na verdade, sucateamento Augusto, da Uzi Minas. Uma das grandes ações, das primeiras ações estratégicas da Uzi Minas na incorporação da Cosipa foi praticamente o encerramento do prédio comercial que eles tinham em São Paulo. Sem dúvida. A Cosipa tinha um prédio prédio comercial de aço, enorme em São Paulo. Comercial, o foco Ali na era Zona cliente. Sul. Na zona, ou seja, eles já fizeram um planejamento de esgotamento comercial da unidade há anos. Quando houve a Isso foi em separação 2008. dos CNPJs, ali já havia um interesse na área portuária, porque tem características próprias de um porto específico, fora do porto organizado, com uma área retroportuária. Foi devagarinho, não é uma coisa... Agora, o que faltou, e eu estou falando de planejamento, é porque há 2, 3 anos atrás, não adianta, no ano, quando foi divulgado isso, alguns deputados, governadores, gente, não, vamos mudar, baixa a alíquota, melhora isso. Pô, isso tinha que ser feito há 3 anos atrás. Negocial, né? Não é? Olha, vamos dificultar a importação de aço. Não tem cabimento. A Codesp anuncia recorde de exportação. Aí você vai lá, tem lá soja, grãos, minério de ferro, por exemplo. A gente exporta, cada vez mais nós estamos exportando mais minério de ferro, estamos importando aço. Tá errado. Os acordos internacionais foram mal elaborados. Foram mal elaborados. Então, isso é uma coisa de 3 anos. Falta o quê? Quem está errado aí é o poder público. Municipal, estadual, federal. Todas essas esferas têm que estar participando. E se nós não mudarmos isso, cada vez mais a gente vai estar olhando no... Tá vendo o que? O batimento? Não, tô olhando no estão retrovisor. ligando aqui para mim. Ah, é um telefone? É um telefone, sim. Olha que legal. Nunca tinha visto telefone. Eu estou vendo a... Eu pensei que estava vendo o batimento. Doutor Jorge também. Né? O teu também é aí? É. Pô, só o meu aqui, não é? Pô, agora fiquei com inveja. Ademir, muito obrigado pela participação, viu? Augusto, eu que agradeço os convites. A gente vem aqui tentar ajudar, debater, mas mais até como cidadão, mas também sou vereador, né? Mas fico muito honrado de vir aqui na TV Com e receber aqui pessoas, né, que a gente passa a ter uma proximidade maior, como o Dr. Jorge, né? Uma condição de comunicação muito boa e muito clara. Então, muito feliz pelo dia de hoje, por poder estar aqui com o Augusto, com o Dr. Jorge e com vocês aí que assistem o programa Ação e Reação. Muito obrigado, Ademir. Jorge Tadeu, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Augusto. Obrigado, vereador Ademir, pelo prazer de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer aos telespectadores e estou sempre à disposição aí para participar do programa com vocês. Obrigado. Muito bom. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã. Estão confirmados os nossos convidados, Daiane? O Sérgio Aquino, né? Bom, e o... Quem é? Oi? Rogério Conde. Ah, ótimo. Então amanhã o Rogério Conde e o Sérgio Aquino. Vamos falar de Porto. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau.